dia, pessoal, tudo bem? Gente, como eu falei, ia deixar aqui para vocês uma explicaçãozinha da nossa revisão, tá? Das atividades que a gente já fizemos, já passamos por ela, já terminamos aqui a parte da apostila de história, tá? Então vou deixar uma revisão aqui para vocês estar vendo, caso vocês tenham errado, vocês tenham alguma dúvida ainda, a gente, através aqui do vídeo, vocês consigam tá corrigindo aí aquilo que vocês acham que tá errado, tá bom? Então aqui na página 32, né, que é onde a gente começa, aqui vai dar 32 até a página 40, a revisão de hoje, tá? Então a gente vem aqui, ó, as formas contemporâneas de governar, tá bom? Então aqui a gente vai falar um pouco sobre as formas que existem de governar hoje no mundo. Aqui nas páginas anteriores a gente estuda um pouco sobre o Egito Antigo, tá? As monarquias antigas, porque foi lá que surgiu as primeiras civilizações e as formas de governar que existiam lá, tá? Depois foi evoluindo e chegou no que a gente tem hoje, né? Nas formas de governar que a gente temos hoje. E são várias formas, né? Tem países onde quem governa, quem manda são os ditadores, outros países são os governos, né? Como o caso do Brasil, né? O presidente manda, aí tem os governos, os senadores. E tem países também que ainda existem os reis, as rainhas, os príncipes, né? Ainda existe essas formas de governar em alguns países, né? Aí a gente volta aqui, ó, na página onde está perguntando as primeiras atividades aqui, tá? Então vocês têm uma leitura para fazer aqui. Tem uma foto aqui, ó, da Câmara dos Deputados em Brasília, aqui no Brasil, né? Onde fica todo o poder, né? Onde concentra ali todo o poder do Brasil. E aqui a gente vem para a página 33, onde tem algumas questões para a gente responder. Qual é o modelo de governo atual do Brasil? Tá bom? Qual que é? No Brasil a gente vive hoje em dia uma democracia, tá? Vamos colocar essa democracia entre aspas aí, mas é o modelo atual de governo no Brasil, tá? É a democracia, tá? Como funciona a divisão dos poderes no nosso país? Tá? Então você vai colocar aqui, ó. Se você não quiser colocar, especificar cada uma delas, você coloca pelo menos quais são elas, tá? No Brasil a gente temos 3, né? É dividido em 3, a divisão dos poderes no Brasil, tá bom? Então você vai colocar aqui, ó. Tá? Nós temos o poder judiciário, o legislativo, tá bom? E temos mais um aí, então você vai pesquisar aqui e vai colocar aqui, tá bom? Depois a gente temos aqui, ó. Você considera essa forma de governar boa ou ruim e por quê? Então aqui na 8 você vai colocar que a forma de governar no Brasil tá? Eu já falei, tudo bem? Vocês vão colocar aqui. E aqui na 10 você vai justificar se você acha que ela é boa ou você acha que ela é ruim. Se você acha que ela é ruim, você coloca, eu acho que é ruim. Por quê? Mas você vai justificar o porquê que você acha que é ruim. Se você acha que é bom, você vai justificar também porquê que você acha que é bom, tá bom? Aqui a gente passa para a leitura e uma pesquisa, tá bom? Que fala exatamente da democracia, ó, tá aqui, ó, tudo bem? Então você vai estudar aqui, vai conhecer um pouco da democracia. Aqui também, ó, continuando a leitura, faça essa leitura aqui, porque através da leitura você consegue resolver o exercício 11. O exercício 11, ele tá falando aqui do poder de voto, tudo bem? Então aqui, ó, com a ajuda do professor e seus colegas, preencha um quadro indicando os grupos que tinham cidadania entre os atenienses. Depois compare com a cidadania no Brasil hoje. Então aqui a gente vamos começar aqui. O que você vai fazer aqui, ó? Deixa eu virar a câmera aqui para ficar mais fácil de ver. Você tem aqui crianças. As crianças não tinham poder de voto entre os Atenas, tá? Então você coloca aqui, ó, não votavam, tá? Ou não eram considerados cidadãos, tá? Não tinha o poder de decisão de voto, tudo bem? E no Brasil? No Brasil também não. No Brasil, criança não pode votar. Então você coloca aqui, ó. Não podem votar. As mulheres. Em Atenas, as mulheres também não tinham o poder de voto. Somente os homens podiam votar. E no Brasil? No Brasil, tanto as mulheres quanto os homens, tá? A partir dos 16 anos, tanto as mulheres quanto os homens podem votar. Então vocês podem colocar isso aqui. Os escravos não eram considerados cidadãos, tanto em Atenas quanto no Brasil, tudo bem? Em Atenas, os idosos, homens, sim, podiam votar. No Brasil, também, tá? Podem votar. Os estrangeiros em Atenas não eram considerados cidadãos.
no Brasil são considerados cidadãos desde que eles têm a cidadania garantida, tá? Um documento que comprova a cidadania, aí sim eles podem estar votando, tudo bem? Então é isso que vocês vão fazer, é preencher essa tabela aqui, ó, tá? Passando aqui para a página 35, a gente fala das democracias modernas e a divisão dos poderes, tá? Era disso que a gente perguntava lá no exercício 8, 9 e 10, sobre a divisão dos poderes, tá? Na democracia. Então vocês vão ver aqui, ó, que o modelo de democracia atual tem como base a ideia proposta por Charles de Montesquieu, que é a divisão dos poderes. Ele sugeriu que o poder fosse dividido entre executivo, legislativo e judiciário. Então aqui você já está respondendo a questão 9, tá? Essa questão 9 aqui, ó, como funciona a divisão dos poderes no Brasil. Então no Brasil, se no Brasil a democracia ela é dividida entre esses três poderes aqui, executivo, legislativo e o judiciário, tá? Com essa divisão, o objetivo seria que o poder não ficasse apenas na mão de um único líder, permitindo que o poder, ó, vigiar a atuação de um, que um pode vigiar a atuação do outro, né? Não deixando aí o poder na mão de um só. A função de cada uma delas pode ser observadas aqui. Então aqui você já tem a divisão dos três poderes, ó. Você já tem, ó, poder executivo, legislativo e judiciário, e aqui você tem, ó, a responsabilidade de cada uma desses poderes aqui dentro da democracia que a gente tem, tá bom? Aí passando aqui para baixo, ó, diferente do que acontecia em Atenas, hoje nós não vamos até a praça para discutir e votar as mudanças da nossa cidade. Na verdade, nós votamos em alguma pessoa para representar nossos interesses e fazer isso por nós, tá? Por isso que o voto é importante. E é muito importante a gente estar escolhendo bem os nossos votos na hora de votar ali, porque é uma pessoa que vai representar aquilo que você pensa, aquilo que você quer de melhoria para você, para o seu país. Tudo bem? Então você continua lendo aqui, ó, tá? Aqui também você tem aqui meio que uma hierarquia, ó, tá vendo? Você tem o poder legislativo, executivo e judiciário. E aqui abaixo você vai tendo os poderes divididos aqui, ó. Vamos pegar aqui o legislativo. Então você tem os deputados federais e os senadores. Abaixo a gente temos os deputados estaduais e os vereadores. No poder executivo, a gente temos lá em cima o presidente, depois os governadores e os prefeitos. Tudo bem? No poder judiciário, a gente temos o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e os juízes, tá bom? Então tem essa hierarquia aqui, ó, você tem do maior e vai descendo para o menor, que é o menor cargo dentro dessas funções aqui que a gente temos, tá bom? Depois aqui de novo você vai pesquisar aqui, ó, a função de cada um e o cargo representando na imagem anterior. Anote as conclusões da sua pesquisa. Então você vai pesquisar lá. O que faz um deputado federal? Coloca aqui um senador. O que ele faz? Deputado estadual e vereadores, tá? Então você vai colocar, você vai fazer uma pesquisa e você vai colocar o que? Qual que é a função de cada um desses daqui, ó, tá bom? Aí do poder executivo, a mesma coisa. Qual a função do presidente? Qual a função dos governadores? Qual a função dos prefeitos, tá? Depois você vem aqui no judiciário e faz a mesma coisa, o Supremo Tribunal, tribunais estaduais e os juízes. Então você vai definir aqui, ó, quais são a função de cada um deles e vai descrever aqui na frente. Tudo bem? Então aqui tem mais um texto para você ler. A manifestação, população manifestando pelos seus direitos. Seria como se fosse uma greve, não é isso? Coisa que acontece muito em vários países do mundo hoje em dia, quando a gente vota, mas de repente os nossos representantes não cumprem aquilo que promete e acaba acontecendo isso, né? Então aqui a gente temos uma leitura, tá? Para vocês fazerem, não vou fazer a leitura aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas essa leitura é importante vocês estarem fazendo aí para vocês estar respondendo as demais questões que vem aqui a seguir, tá bom? Então aqui pergunta, ó, qual a forma de governar que você acha mais justa? Então a gente já estudamos várias formas de governar, tem a democracia aqui do Brasil, tem as outras formas antigas lá, que é as que eu falei, os reis, as rainhas, as democracias, as monarquias, né? Então você vai definir para você qual que você acha mais justa e o porquê. Então você vai colocar aqui, ó, tá? Qual é o nome dado à forma de governo quando quem exerce o poder é um rei ou uma rainha, tá? Acabei de falar aqui. Então você tem aqui o parlamentarismo, o presidencialismo, monarquia e ditadura, tá?
quando existe um rei, né, que governa o país, qual é o nome, tá? Qual o nome desse governo? Então, se você tem essas opções, você vai escolher apenas uma. Qual o nome do Código de Reis mesopotâmio que teve em seu nome uma homenagem ao rei que o redigiu, tá? Então, a gente temos aqui vários, ó. Hammurabi, Ramsés, Cleópatra e Alexandrino, tá? A gente falamos muito de um desses daqui, ó. Tá bem fácil também de fazer. Qual é o nome dado à forma de governo que mistura o poder de um rei ou rainha a uma ligação com divindades, como se eles fossem seus representantes na Terra, tá? Então você tem aqui, ó, meritocracia, oligarquia, democracia e teocracia. Tudo bem? Tudo isso aí está definido aqui nas páginas anteriores, tá? Vocês deveriam ter lido, tá? Se não eu, vocês lerem, vocês vão achar que o que é cada uma delas, a meritocracia, o que é uma oligarquia, o que é a democracia, o que é a teocracia, tá? Gente, desculpa o barulho aqui, porque tem um vizinho tá fazendo uma reforma aqui no prédio e acaba fazendo um barulho aqui, mas vamos que vamos. Então, continuando aqui, pessoal, ó. Na 16, o que você tem que fazer? Você vai responder aqui, ó. Qual é o nome dado à forma de governo que mistura o poder de um rei ou de uma rainha a uma ligação com divindades, como se eles fossem seus representantes na Terra? Então, a gente temos 4 opções aqui, ó. Meritocracia, a oligarquia, democracia e a teocracia, tá? Então, você vai procurar aqui dentro dos textos que a gente temos atrás aqui, a gente já viu sobre isso. A gente temos a definição de meritocracia, oligarquia, democracia e teocracia. Então, uma delas se encaixa aqui, ó. Então, você vai marcar qual é a delas, tá? Aqui, ó, na 17, tá pedindo para você criar uma cruzadinha, tá? Então, você vai pegar aqui palavras dentro desse texto que a gente vimos aqui, ó. E você vai utilizar essa página aqui, ó, 15 do material de apoio, onde tem uma cruzadinha aqui, ó, e você vai distribuir as suas palavras aqui dentro, ó. Depois dos quadradinhos que ficarem em branco, você coloca aleatoriamente algumas letras aqui, ó, tá? Para preencher o que ficar em branco, tá? Então, primeiro você coloca as palavras que você escolheu aqui dentro, tá? E depois você completa o quadrado com letras aleatórias, tá bom? Depois você pode pedir para alguém para fazer aí, o seu irmão, sua mãe, seu pai, para ele estar procurando as palavras, tá? Tudo bem? Aqui a gente temos um texto, tá? Pra gente tá lendo. Deixa eu voltar aqui que eu ponho a página aqui na 17, ó. Que era para você fazer a cruzadinha, tá? Aqui embaixo a gente temos um texto, tá? A participação política popular que deve conduzir os atos que seus governantes, tá? Aqui a gente fala sobre a forma que a gente deve cobrar, né, dos nossos governantes, já que a gente escolhemos eles como os nossos representantes no poder, não é isso? Então leia esse texto aqui, tá bom? E aqui embaixo, ó, que é a última atividade, seria uma atividade tipo de pesquisas do meu grupo, seria uma atividade de pesquisa em grupo, né? Como a gente não estamos em aulas presenciais, aí cada um vai fazer a sua pesquisa, tá? Então você vai escolher uma forma de governo, tá? Pode ser isso aqui, ó, parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, ditadura, ou até a própria democracia, e você vai fazer uma pesquisa sobre ela e vai colocar aqui, ó,